Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Monaretti. Nós estamos estudando os evangelhos na nossa escola bíblica. Hoje nós vamos continuar estudando sobre as bodas de Caná da Galileia do Evangelho de João. Eu comecei na semana passada a primeira aula, o primeiro estudo. Nós vamos continuar estudando sobre as bodas de Caná porque eu tenho recebido muito pedido de oração e aconselhamento sobre casamento. E as bodas de Caná da Galileia fala sobre transformação, como se transformar no casamento. Bem, hoje eu quero começar diferente. Como eu tenho visto tanto pedido de oração, vamos começar o nosso estudo de hoje orando a Deus. Porque muitos são os dias que nós levantamos totalmente desanimados, desacreditados, com vontade de jogar literalmente a toalha. Por isso, hoje nós vamos começar o nosso estudo, a nossa aula, a nossa escola dominical, fazendo uma oração ao Senhor. Senhor Deus, eis-nos aqui. Senhor, hoje eu coloco nas tuas mãos a minha vida, a vida do meu marido, o nosso casamento. Senhor, porque hoje é um daqueles dias, ó Senhor, que o desânimo bateu a nossa porta. Hoje é um daqueles dias, ó Senhor, em que nós não conseguimos ver saída da situação onde nós temos enfrentado, que parece que as nossas orações, ó Deus, não têm chegado até o teu trono, que as nossas orações não têm feito efeito, ó Senhor. A espera parece estar longa demais, comprida demais, ó Senhor, e as nossas orações não têm surtido efeito, ó Deus, a espera está longa, a mudança parece nunca chegar, que nunca vai acontecer, e desistir sempre parece o melhor caminho. Deixar tudo para trás e começar do zero sempre nos parece a melhor escolha. É isso que salta aos nossos olhos, é esse o desejo do nosso coração, quando os dias estão sombrios, quando as brigas continuam, quando os entendimentos ao Senhor permanecem. Tenha misericórdia, ó Deus, dos casais, dos casamentos, daqueles que estão buscando em Ti uma restauração, uma transformação no casamento. Traga-nos, ó Deus, um escape nesses dias ruins que só o Senhor pode trazer, que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Bem, eu terminei a aula passada falando, que quando nós vamos morar com o nosso cônjuge, quando a gente sai da vida de solteiro e vai para a vida de casado, nós trazemos bagagens da nossa vida passada, de tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos familiares, com os nossos pais, né? E agora nós precisamos se adequar a essa outra pessoa e vice-versa. Essa outra pessoa precisa se adequar também a nós. Porque nós temos crenças, valores que são muito diferentes daquele que o nosso cônjuge recebeu e aprendeu. E se nós não soubermos, como eu falei, criar a nossa própria bagagem, a nossa própria história com o nosso cônjuge, essa transformação tão necessária não vai acontecer. Eu até falei, que a primeira coisa que eu tenho visto, que eu tenho percebido hoje em dia, principalmente nas mídias pessoais, mídias sociais, são as pessoas preocupadas com a divisão dos bens em caso de divórcio, em caso de separação. Eu sigo algumas advogadas de vara de família e a pergunta que eu vejo que elas mais recebem é a seguinte: como faço para proteger os meus bens no futuro em caso de divórcio? Muitas das vezes eu vejo elas respondendo, não casando, e se fosse eu responderia a mesma coisa, não casando. Porque veja bem, uma pessoa que não pensa em construir uma vida, dividir uma vida, e entenda esse dividir, incluir os bens adquiridos, durante essa união, eu simplesmente aconselharia a não casar. Porque deixar de ser livre, em primeiro lugar, é aprender a dividir seu tempo, a dividir sim seus bens, a dividir o dinheiro, a espaço, a cama, o banheiro, enfim. Deixar de ser livre é aprender a dividir. E quando o Senhor diz, serão dois uma só carne, é exatamente isso, ser um em tudo. Quantos casos ou casais você conhece que cada um tem a sua própria conta bancária? Cada um tem uma conta separada. Um não sabe quanto o outro ganha, não sabe o que faz com o dinheiro. Gente, isso não é casamento. Pelo menos não um casamento cristão, com os propósitos definidos por Deus em sua palavra. Como
Casais que levam vidas separadas esperam chegar a serem um bom vinho, como está escrito nessa parábola. Ou esperam ter um futuro, né, longo com essa pessoa. Esperam se transformar em uma boa safra, né? Como disse esse mestre Sala ao esposo. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Vamos lá. Depois de ficarem, vamos colocar, presos, né, dentro do mesmo, do mesmo imóvel, dentro de uma mesma casa, né, juntos, o casal começa a enfrentar problemas que até então não lhe diziam respeito. Por isso, no processo de fabricação de vinho, a primeira recomendação é preciso controlar a temperatura do invólucro, né? De onde for colocado ali o vinho para ele sofrer a fermentação. Pois a partir dela, o processo pode ser, veja bem, pode ser retardado ou até interrompido. Retardado. Muitos casamentos custam a entender como é que é o funcionamento de um casamento e sempre vivem ali na corda bamba, sempre parecendo que vão divorciar. Por quê? Porque é preciso controlar a temperatura, é preciso controlar as brigas, os desgastes, tá? Por isso, o processo no vinho pode ser retardado ou até interrompido. Lê-se divórcio, lê-se separação. Entende que quando a temperatura do casamento aumenta, quando as brigas se prolongam, quando não há perdão, o processo acontece como o vinho. Ou o amor do casal começa a se esfriar, a desaparecer, e para voltarem a ser um casal novamente, aí vai precisar de terapia, intervenção fora, muita oração e jejum. E aí é um processo, né, de se tornarem um, é retardado. Fora o desgaste, sim, o desgaste. Oração, jejum, madrugada, pedindo oração para pastor, pedindo aconselhamento, vendo pregações sobre casamento, é, terapeutas. E já tem outros casais, quando vê o quê? Nem quero, já joga a toalha e o processo é logo ali interrompido. Não, é trabalho demais, não quero despender tempo, dinheiro, energia para isso. E aí eles partem logo para o divórcio. Não querem mais saber de perdão, de conversa, de terapia, porque a temperatura aumentou tanto que muitas brigas passam de ofensa para até agressões físicas. Sim, infelizmente. E é por isso que o Senhor Jesus precisa estar presente no casamento desde a concepção dele, ou seja, já nas bodas. Porque na lua de mel o negócio já começa a ferver, se não até borbulhar. Claro que cada casal, o que eleva a temperatura, né, ali no relacionamento é diferente de um outro casal. Assim como no vinho, a temperatura adequada vai variar de acordo com cada tipo de vinho, com cada tipo de uva, né? A temperatura ou os problemas, né, dependem também de cada casal, de cada situação, de cada família. Mas todos nós, sem exceção, teremos ações internas entre o próprio casal e principalmente influências externas que trarão esse aumento de temperatura, assim como no vinho, que o contato das leveduras e bactérias ali com o mosto do vinho é o que vai dar início a todo esse processo, né, de fermentação, de transformação. E no nosso caso vai depender, né, claro, de cada casal, mas o financeiro, o espiritual, familiar, às vezes política, crença. Gente, até futebol, eu já vi casais se separarem e brigarem, até recentemente aconteceu um marido que matou a esposa porque ela gritou o nome do time dela quando o time dele estava perdendo, enfim. Mas são N fatores, né? Os valores, né, que a pessoa recebeu
o caráter, né, os valores que ela recebeu dos seus familiares. Animal de estimação, corte de cabelo do filho. E sabe-se lá mais Deus o que, né, pode trazer ali esse aumento de temperatura. O primeiro problema, sem dúvida, quase sempre será o financeiro. Porque não existe nada, né, mais esse negócio de meu e seu. Agora é nosso. E aprender a dividir isso, porque sempre um ganha mais do que o outro, e saber equilibrar aquilo ali de forma igualitária e justa, porque deveria ser proporcional, quem ganha mais contribui mais, quem ganha menos contribui menos, proporcional. Proporcional com as despesas, proporcional com as tarefas de casa, enfim, proporcional, uma coisa justa. Pelo menos assim deveria ser, né?